Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vai ser uma entrevista, mas para lá de útil. Nós vamos conversar com um dos maiores especialistas em Antigo Testamento no Brasil, que crê na Bíblia, começa daí, né? Porque nós vamos nos debruçar sobre um texto dificílimo. Já na matéria do Zeca você vai conhecer os detalhes, mas em suma é que Deus passa um tempão danado tentando convencer Moisés a voltar para o Egito e libertar o povo dele que estava escravo. Quando Moisés aceita, Deus quer matar Moisés. Ó, só a historinha já é esquisitíssima. Agora, há mais. Nós queremos saber qual é o propósito espiritual, o que é que está por trás do ponto de vista de Deus, né, para inspirar um texto como esse e colocá-lo nas Escrituras Sagradas. Com certeza, Deus não pretendia matar a nossa curiosidade a respeito da viagem de Moisés de volta para o Egito. Porque se esse fosse o objetivo de Deus, ele só criou mais curiosidade do que satisfez, não é verdade? Deus certamente coloca na Bíblia coisas que são úteis para a nossa fé, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso relacionamento com o povo de Deus e com os ímpios. Além do relacionamento com Deus, é claro. Qual seria o objetivo do Espírito Santo ao mover as mãos do autor sagrado que registraram esse texto? O que ele pode nos acrescentar de vida, de fé e de entendimento sobre Deus e sobre a sua obra? Esse é o objetivo do programa de hoje. Ajeite-se na cadeira, porque certamente a entrevista vai ser para lá de útil e instigante. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só. Um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Está completando 20 anos, vamos ter aí um culto fantástico para celebrar os 20 anos da Academia Teológica da Graça de Deus. Detalhes no site da Agrade, tá bom? Hoje nós vamos conversar com o pastor Carlos Augusto Vailate, velho parceiro e conhecido dos telespectadores do Vejam Só, uma das maiores autoridades brasileiras em Antigo Testamento, homem de Deus, ungido, conhece profundamente a Bíblia nos idiomas originais, diplomado pela Universidade de São Paulo nas questões hebraicas, defendeu tese lá a respeito do tema que ele vai discorrer hoje. Já a gente vai mostrar o livro dele. Muito obrigado, pastor Vailate, principalmente pela sua humildade e pela forma como o irmão serve a Deus com tanta devoção e carinho, apesar do conhecimento intelectual que o irmão possui. Graça e paz, Eber. Obrigado pela gentileza do convite. Graça e paz também a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. Obrigado por este convite. Eu fiquei surpreso quando fui convidado para tal. E obrigado pelo título, pelos bons predicados, apesar de não merecê-los. Estudo o Antigo Testamento, o Novo. Certamente tem muitas pessoas tão capazes quanto muito mais que eu. Mas eu sou um amante das Escrituras e agradeço a Deus pela graça dele por nos ter chamado para estudar a palavra dele, para nos debruçarmos sobre alguns assuntos, muitos deles espinhosos, como este dessa noite, como frequentemente ocorre quando o irmão aqui me convida. Então é uma alegria, eu agradeço ao irmão, ao Vejam Só, pela gentileza mais uma vez do convite, né? Uma das coisas que eu admiro no pastor Vailate, assim como em muitos outros eruditos que têm um conhecimento muito sólido e profundo da teologia, das Escrituras Sagradas e de tudo que envolve, né, a fé, é que ele não é teólogo de gabinete. Ele é pastor de almas, lida com gente de carne e osso que tem sonhos, anseios, frustrações e dores todas as semanas. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Ela fica na rua Costa Barros, número 1341, na Vila Alpina, em São Paulo. Igreja? Evangélica Jaboque. Fica Costa Barros, 1341. Jaboque... Você está brincando por causa do nome, né? É lógico, já mostra que ele gosta de briga.
né? Porque Jaboque é o lugar onde Jacó lutou com Deus. É verdade. Então, tá Mas às vezes as pessoas acham que é um nome um tanto quanto estranho, mas tem uma série de outros nomes que não são muito comuns no contexto ocidental, mas que por serem adotados já como instituição, acabam sendo vistos como convencionais. Mas vamos pegar o seu caso, você é de uma igreja presbiteriana. Você veio de um nome grego, né? Presbíteros, ancião, uma igreja batista, no grego batisma. Quer dizer, tem uns nomes, e por que a nossa não pode ser de Yabok? Mas nomes bíblicos, eu creio que é interessante, nomes que têm uma inspiração bíblica, especialmente pelo contexto. Qual que é a pronúncia? Yabok. Yabok. Aliás, ele é um trocadilho no contexto de Gênesis 32 com Yaakov. Yaakov e Yabok. Yabok, dizem alguns estudiosos, não dá para você saber exatamente a raiz de onde esse termo vem, mas alguns entendem que tem relação com o termo fluir ou correr, visto que a referência ali ao Val de Jaboco, né? O Val de Jaboque é um filete ali de rio, é um rio ali naquela localidade onde Jacó luta com aquele ser enigmático, mas a nossa preocupação com o nome não é o nome em si, não é uma questão etimológica, mas é por todo o significado do ambiente. Jacó, ele luta com aquele ser misterioso e ele tem um nome e a sua vida transformados. Então a nossa ideia é a ideia de uma comunidade, de um local onde pecadores como eu vou ali constantemente e buscamos ali, pela graça de Deus, sermos transformados. Um lugar de mudança, como o texto bíblico de Gênesis 32 sugere, né? Bom, mas ninguém sai de lá aleijado, não. Não. Com marcas profundas, espero eu, de Deus, né? Especialmente no coração, na alma, na transformação de vida. Amém. É a circuncisão do coração. Amém. Do coração. A gente vai assistir a matéria, se você está curioso com o tema que nós vamos explorar hoje, o Zeca vai explicar. Fala, Zeca. Hoje teremos a oportunidade de estudar um texto bíblico muito intrigante, que os estudiosos da teologia, principalmente do Antigo Testamento, ainda não conseguem chegar a uma solução sobre a questão. Vamos meditar e tirar muitas dúvidas sobre o propósito espiritual do episódio que Deus tenta matar Moisés, registrado lá em Êxodo 4, dos versículos 24 até o 26. Aliás, o melhor caminho é iniciarmos com a leitura desse trecho bíblico. Assim, depois, podemos fazer as nossas observações e colocarmos nossas dúvidas sobre a questão. Diz assim o relato bíblico: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O relato é, sem dúvida nenhuma, bastante estranho, pois após Deus ter comissionado Moisés para libertar da escravidão os israelitas, esse mesmo Deus quis matá-lo no caminho de volta ao Egito. Como entender esse incidente? Realmente, parece não ter sentido o fato de Deus chamar Moisés para uma missão e logo em seguida tentar matá-lo. Além disso, o relato pode dar a impressão de que Deus seria bastante instável emocionalmente, podendo agradar-se de alguém e escolhê-lo para uma missão, para em seguida desgostar-se do escolhido, a ponto de querer matá-lo. Como entender então o incidente ocorrido com Moisés naquela estalagem na rota Midian-Egito? Para alguns, esse trecho mostra claramente que Deus quer que seus servos estejam santos para usá-los sempre da melhor forma possível. Como Moisés estava desobediente, seria impossível manifestar todo o poder de Deus nessa missão tão importante. Outros dizem que Deus estava preocupado com o testemunho. Afinal de contas, se o líder não fosse exemplo, como cobrar a obediência do povo? Deus usou esse episódio para mostrar o papel de liderança e de grande responsabilidade
que Moisés teria a partir de então. Bom, as dúvidas, as possibilidades, as formas de interpretação são muitas. Porém, hoje no Vejam Só, iremos estudar todos os detalhes desse texto e aprender qual o propósito espiritual dessa passagem. Por isso, fique ligado, nós já estamos no ar. É isso aí. Muito legal a matéria do Zeca, como sempre, né? E apresentou as questões espinhosas aqui. Vamos lá. Pastor Vailate, na sua primeira fala, como é que o senhor vê esse texto? Eu sei que o senhor aborda no livro, depois vou mostrar o livro. Aliás, o livro vai ser presente aí para alguém, né? Sim. Vamos lá. Bom, esse texto, Heber, dizia agora para você aqui até nos bastidores, né? Ele é considerado pelos estudiosos do Antigo Testamento como um dos textos mais difíceis de ser interpretado das Escrituras. Isso porque alguns elementos necessários e basilares para você identificar algumas questões mais fundamentais, eles estão ausentes no texto. Por exemplo, o Zeca, ele acabou de citar na matéria, aliás, uma belíssima matéria, mas ele citou no versículo 24 que Deus encontrou Moisés e quis matá-lo. Então, nós temos um problema naquilo que é chamado de crítica textual, quando você pega o texto, no nosso caso o texto massorético, o texto hebraico, né? E você acaba depurando algumas variantes textuais possíveis que podem existir nele, em termos técnicos, e você busca então sedimentar qual teria sido ali o texto original. Visto que o que hoje temos são cópias de cópias, enfim, o que nós temos hoje, as nossas Bíblias, e no caso da minha tese, eu segui o texto de tradução massorética, que é um texto que ele data ali da família Ben Asher, do século XI, aproximadamente no contexto depois de Cristo, quase meados para o finalzinho ali da Idade Média. Então, nós temos um problema porque esse texto não menciona Moisés, o texto massorético não menciona Moisés. O texto diz que Deus, Yahvé, encontrou-o e quis matá-lo. Mas Yahvé encontrou quem? Moisés, o texto hebraico não diz. Possivelmente seja Moisés, mas é possível também que tenha sido Gerson. Então nós não encontramos. Além disso, nós temos alguns outros detalhes no que tange aos pronomes pessoais, que é complicado, porque nós vemos que Zípora, por exemplo, ela corta o seu prepúcio. No momento é dito que foi de Gerson, tudo bem, mas diz que ela lança aos pés de quem? Então, alguns estudiosos, com base nessa ausência de maiores dados, dizem que antropomorficamente foi aos pés de Yahvé, ela lançou o prepúcio aos pés de Moisés, aos pés de Gerson. Então, você tem uma série de elementos que eles não nos permitem fazer uma leitura mais detalhada. Tradicionalmente, o leigo, sem saber desses detalhes, ele entende, Deus encontrou Moisés no caminho e quis matá-lo. Agora, o porquê dele desejar matá-lo, eu não sei se eu já entro nessa questão agora. Não, daqui a pouco. Daqui a pouquinho? É. Então, eu diria que, de uma forma bem geral, você tem alguns problemas, especialmente presentes em razão da ausência de definição quanto aos pronomes pessoais. Não dá para você saber exatamente quem Deus quer matar e aos pés de quem, por exemplo, Zípora, a esposa de Moisés, lança o prepúcio. Então, nada disso o texto diz com clareza, o que faz com que esta pequena passagem de Êxodo 4, versículos 24 a 26, seja, com justiça, tida pelos estudiosos do Antigo Testamento e da Bíblia como uma das passagens mais enigmáticas de todas as Escrituras. Pois muito bem. Deixa eu mostrar aqui o livro do pastor Vailate, As 10 Pragas e a Abertura do Mar. Né? Exato. É o seu último livro, né, pastor? Esse é o último, Ele é baseado na tese que ele apresentou na Universidade de São Paulo, dos estudos de língua e cultura hebraica, né? Sim. E além das pragas e da abertura do mar e tal, ele também aborda essa questão de Êxodo, capítulo número 4. Esse livro vai ser um presente com o autógrafo do autor, que eu vou colher daqui a pouquinho, ele vai autografar para mim. Esse livro vai ser um presente que eu vou sortear na Páscoa agora, entre as pessoas que... Cadê a pastora Josiane? Me ajuda aí, pastora. Entre as pessoas que curtirem... Lá no meu blog. É no blog, né? É no Facebook. Então, no meu Facebook particular, você vai curtir a foto que eu vou tirar junto com o pastor Vailate e o livro. Vai curtir
compartilhar e marcar 3 amigos. Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas você que entende Facebookês, então já sabe. Se você curtir, compartilhar e marcar 3 amigos lá no meu Facebook a partir de amanhã, você já estará concorrendo ao sorteio que eu vou fazer na Páscoa desse livro autografado pelo pastor Carlos Augusto Vailate. Eu vou repetir isso depois, assim que eu decorar essas coisas todas, tá bom? Lembrando que o Facebook é... Qual que é o meu Facebook? É facebook.com/Heber Cocarelli. Não é o Facebook do programa Vejam Só, tá bom? Já que eu estou fazendo propaganda, anota o telefone da Agrade. Aliás, amanhã, sábado, às 10h30 da manhã, nós teremos uma cerimônia muito especial com a presença do missionário R.R. Soares, celebrando os 20 anos de organização da Agrade e a formatura, né, dos alunos que completaram os seus cursos em 2017, aqui na sede da igreja, né, na Avenida São João, 791/799, tá bom? Às 10h30 da manhã, logo depois de terminar a gravação do Show da Fé, entre 10h30 e 11 horas, tal, começa a nossa formatura. Você é convidado e convidada, tá bom? E o telefone da Grade, para você se matricular e um dia poder participar de uma cerimônia como essa, é o 3115-0819. 0 operadora 11, 3115-0819. Tem cursos novos de monte e tem a Grade no Brasil inteiro. Então, onde quer que você more, liga na segunda-feira, né, para a Academia Teológica da Graça de Deus, que amanhã vai estar todo mundo lá na sede e ninguém vai atender sua ligação. Mas na segunda-feira eles vão te atender no horário comercial, com alegria. Tá bem? Bom, vamos lá. Vamos para a nossa enquete. O programa mudou um pouco, nós não temos mais o site, né? Vejamsó.com.br, foi descontinuado. Então, é tudo no Facebook. Se você sabe lidar com o Facebook, ótimo. Eu não sei ainda como você já notou, né? Mas se você é que nem eu, vai se acostumando. É só descer a linha do tempo lá, né? E descendo a tela, que você encontra as informações que você busca. Entre elas, temos algumas enquetes no ar. A enquete que vale para o programa de hoje é a seguinte, põe aí. Deus usa pessoas que são desobedientes e pecadoras. Afinal de contas, uma das explicações para o que aconteceu lá na estalagem é que Moisés estava desobediente a Deus. Deus usa assim mesmo? As respostas são sempre sim ou não. Tá? Vote na enquete e no final dessa gravação a gente vai dar o resultado, não é isso, Angélica? No final dessa gravação a gente dá o resultado. Pastor Vailate, Deus usa pessoas que são desobedientes e pecadoras? Eu diria que, como Deus é soberano, sim, Ele o faz. Mas Ele não o fará, eu diria também que para sempre. Que Ele usa pessoas desobedientes, a culpa é no seu irmão, mas, por exemplo, está este que vos fala, no sentido de ser um desobediente, um miserável pecador, né? Um exemplo agora que me ocorreu brevemente falando sobre isso é Jonas. Deus abençoa os marinheiros que estão ali presentes naquele navio, caminhando na direção ali de Tarsis, apesar do próprio Jonas. Quer dizer, ele salva toda uma cidade, apesar do próprio Jonas, com um sermão horrível, com 5 palavras em hebraico. O sermão de Jonas não tem 5 pontos, ele tem 5 palavras em hebraico, né? E... quer dizer, uma pessoa que prega de forma mal-humorada, detestando a sua audiência, o seu público, e o resultado é que ele é o pregador mais bem-sucedido de toda a história, mais sucedido até do que o próprio Jesus. Quer dizer, Deus usa pessoas desobedientes, mas o que eu quero dizer é que isto não é o desejável. Ele usa soberana e graciosamente. Agora, da mesma forma que ele as usa, ele também as pune se elas permanecerem de forma contumaz e rebelde nesse contexto de desobediência. Quer dizer, não é porque Deus é gracioso que devemos abusar da sua graça e da sua misericórdia, porque esse mesmo Deus gracioso também é justo e ele também pune os seus servos. Então, eu creio que esta é uma importantíssima advertência, né? Tá bom. Fala um pouquinho do livro, por que você o escreveu, antes da gente sair para o intervalo, que é a hora que eu vou bater a foto com você. Maravilha. Então, esse livro ele é resultado de uma pesquisa de 5 anos, né, sobre
trechos de Êxodo, especialmente os capítulos 4 a 14 do livro de Êxodo. Então, os assuntos que envolvem desde a chamada de Moisés, e daí o porquê desse assunto sobre a ideia de Deus encontrá-lo e desejar matá-lo está aí presente. As 10 pragas, tem algumas curiosidades bem interessantes, depois talvez mencionaremos algumas delas e tudo, né? Mas um dos elementos que me instigou, que me motivou, foi trabalhar todo esse contexto dos capítulos 4 a 14, eu escolhi trechos, eu selecionei trechos, dias do 4 a 14, traduzi todos eles do hebraico, evidentemente para o português, e trouxe notas filológicas, exegéticas, teológicas, culturais, demonstrando que o livro de Êxodo, especialmente até a sua primeira metade, uma boa parte dela, até o capítulo 14, capítulo 15, que tem a ver com a minha tese, ele está ambientado num contexto egípcio, aquilo que eu denomino na tese de contexto mágico-religioso egípcio. Então, tudo aquilo que Deus ele vai fazer, falando ou com o seu próprio povo de Israel, que está nascendo como povo ali, nesse contexto, assim como a maneira pela qual ele trata os egípcios, e ele vai dizer a fim de que os egípcios saibam que eu sou o Senhor e tudo, eu digo no livro que Deus fala hebraico, mas ele fala hebraico com sotaque egípcio, porque Deus se vale de elementos culturais, históricos egípcios, tanto para que o seu povo hebreu o entenda, porque Israel vive 430 anos ali no Egito, então eles são etnicamente hebreus, mas são culturalmente egípcios. Eu entendo que Moisés é assim, com os egípcios, evidentemente, então Deus fala com os egípcios, com os hebreus, com uma linguagem, com elemento cultural egípcio. Como normalmente os livros, pelo menos os comentários bíblicos que eu pesquisei, e olha que eu pesquisei bastante para escrever o que escrevi, eles normalmente não enfocam esse aspecto. Então, eu quis enfatizar justamente esse elemento, essa linguagem egipcianizada, vamos assim dizer, em Êxodo, que é uma tônica que, via de regra, os autores não enfatizam. E depois, talvez, mais adiante, eu posso dar algum exemplo aqui para clarificar o que estou querendo dizer. Isso, em suma, é isso daí. Então tá, uma das perguntas que o pastor vai responder no próximo bloco é: será que a educação mosaica, né, Moisés foi educado em toda a ciência e arte dos egípcios, segundo o Novo Testamento, né, o discurso de Estevão, isso, lá em Atos 7, capítulo número 7. Será que essa Aliás, educação... eu abro, me perdoe, né? Eu abro com essa dedicação a Moisés, citando esse texto em hebraico. Eu faço uma dedicação em memória a Moisés desse texto. Que legal. Essa educação influenciou a redação do texto sagrado? Já já a gente volta, não sai daí, voltamos com o Vejam Só já já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Esse é um momento muito legal do programa, porque você aparece nele, né? O quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só continua valendo. Estamos trabalhando aí por um presente bem bacana. A gente está quase conseguindo aquela diária de fim de semana numa pousada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Mas para participar, você faz a foto com quem assiste ao Vejam Só na sua companhia e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o Facebook que você vai postar a sua foto, informando quem aparece nela, cidade e estado, tá bom? Vamos lá. Primeira foto de hoje vem lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O Luiz Alexandre, comedor de churrasco. Ah, que inveja de você, viu, Luiz? Aí não é churrasco, é espeto corrido, né? Bom. De Gravataí, no Rio Grande do Sul, a gente vai para Pernambuco, lá em Palmares, na linda Pernambuco, fica o Valdemir Zanotti e a Dulcelene Zanotti. Olha que casal bacana. Assistem ao Vejam Só juntos e devem discutir juntos, né, quando as opiniões divergem. Afinal de contas, o Vejam Só também instiga o debate. Como é que fala? Não é briga, é uma discussão. Né? Reflexão crítica. O quê? A reflexão crítica. Reflexão crítica, essa é boa. Né? Muito bom. Reflexão crítica. Já pensou o pai chegar para a menina adolescente, a filha adolescente, e falar assim: filha, hoje nós vamos ter uma reflexão crítica depois do jantar. Vamos
para a Bahia. Lá em Alagoinhas, na Bahia, nós temos a Carla. Olha que moça linda, simpática, que assiste ao Vejam Só. Valeu, Carla. Deus te abençoe. Um dia eu vou passar aí na Bahia, que eu ainda não conheço. Quem sabe eu paro em Alagoinhas. Para Pernambuco outra vez, agora na capital, em Recife, nós temos o Edson Francisco, né? Tá sério, Edson, tudo bem? Também é essa hora, né, Edson? Fala sério, né? Tem que estar sério mesmo. Um grande abraço a você aí de Recife, Edson. E a última foto é do Mato Grosso, Alto do Garça, é o pastor Paulo Carvalho. Ô pastor, um ósculo santo para o senhor, saúda lá a sua igreja, no nosso nome, manda aí a paz e a graça para aquele povo abençoado pelo irmão e pelo Senhor Deus. Muito bom. Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com uma passagem difícil da Bíblia, Êxodo capítulo número 4, onde há uns episódios muito esquisitos. O pastor Vailate é o nosso entrevistado de hoje, ele é um especialista em Antigo Testamento. Então a primeira coisa que eu quero perguntar, talvez o irmão precise do livro, o irmão mencionou que há variantes textuais. Sim. Né? Qual é o texto que a maioria das sinagogas, já que o texto é de judeu, né, usa? É o que o irmão usou? Então, eles usam, o texto base que eu usei, Heber, é a chamada BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a edição crítica padrão da Bíblia Hebraica e que é fundamento ou base para as traduções contemporâneas, tá? É o texto massorético. Você tem nuances disso que podem ser encontradas em contexto judaico, mas via de regra é o mesmo texto. Então, os judeus também sabem, claro, que o nome de Moisés não aparece aí. O nome de Moisés, ele aparece nos versículos que antecedem, capítulo 4, versículos 1 a 23, não aparece entre os versículos 24 a 26 e do 27 em diante, em outro contexto, ele também aparece. Razão pela qual alguns estudiosos entendem que Êxodo 4, versículos 24 a 26, seja uma glosa ou uma interpolação no texto, ou seja, originalmente, ele não pertencia a esse corpus escriturístico, mas ele talvez teria sido acrescido, né, em algum outro momento da história. Eu creio que essa não é uma necessidade, nós não precisamos inferir isso para entender o texto. Agora, nós também temos que admitir o fato de o nome de Moisés não estar presente. Então, é possível que Deus queira matá-lo, mas é igualmente possível que ele queira matar a Gerson, filho dele, motivo pelo qual Zípora irá circuncidá-lo, aliás, no contexto. Então, há uma ambiguidade nessa interpretação. Certo é, todavia, que Deus quer matar alguém, muito possivelmente Moisés. Alguém da família de Moisés. Alguém da família de Moisés, perfeito. Então, aí a dificuldade permanece, porque Deus ele fica um tempão tentando convencer Moisés, fica até irado com Moisés, porque quer que Moisés vá para o Egito, e aí quando Moisés topa... né? Aí, Heber, não sei... Irmão, vamos fazer o seguinte, antes de seguir, eu queria que o irmão lesse a tradução que o senhor fez do texto. Que eu fiz aqui do trecho? Exatamente. Vamos lá, do trecho, deixa eu ver se eu encontro. Eu já encontrei aqui. Porque o irmão traduziu, né? Sim, eu fiz uma tradução bem literal. Eu tenho uma quedinha, uma predileção pela tradução literal, né? Apesar de estudiosos de linguística como Johannes Low e Eugene Naida criticarem, no caso da Bíblia Hebraica, eu acho que você perde muito do sabor e da coloração semítica. Então, é por isso que eu sou favorável a isso. Então, você tem aqui o texto, tá? O texto hebraico é a minha tradução paralela do lado, bem literal, que está assim... E aconteceu que, no caminho, na estalagem, encontrou Yahvé e procurou matá-lo. E tomou Zípora uma pedra e cortou o prepúcio do seu filho e tocou com ele aos seus pés e disse, certamente, esposo de sangues, tu és para mim. E Yahvé se afastou dele. Então ela disse, esposo de sangues, por causa da circuncisão. Na verdade, o final hebraico é lamulot, por causa das circuncisões, está no plural. Isso fez com que alguns estudiosos entendessem que o problema não foi só a circuncisão de Gerson aqui. Houve problema no caminho com a circuncisão de Eliezer, ou Eliezer, né? Aliás, nome aí de um dos companheiros aqui do Vejam Só. Então,
parece-me que Moisés, no seu retorno de Midian, que na época deveria ser uma província egípcia, indo ao Egito, parece-nos, com base nisso, que ele também não tinha circuncidado Eliezer. E aí agora tem outro problema que ocorre com Gerson, a tal ponto que o Talmud, que traz uma coletânea de estudos ou de comentários da lei, de outros preceitos judaicos, vai dizer que Deus quer punir ele porque ele se preocupa mais com a estalagem, né, com a pousada, do que com a circuncisão ali do seu filho. E ao fazê-lo, e nós já estamos aqui entrando para responder a pergunta, ele demonstra estar descompromissado no que tange a uma lei importante, que era a lei da circuncisão, que já aparecera em Gênesis, no capítulo 17, versículos 9 a 12, e onde Deus tacitamente dissera que todos aqueles que fossem pertencer ao povo de Israel, quer aquele que ali nascesse ou o estrangeiro, ao 8º dia ele deveria se circuncidar. Então, parece-nos que Moisés, ao ser criado nesse contexto de pais hebreus e tudo, como nós bem sabemos, de acordo com a leitura do capítulo 1º e 2º de Êxodo, ele, por algum motivo, ele ignora esse preceito, o que é estranho, porque os egípcios também praticavam a circuncisão, né? Não eram apenas os hebreus, os egípcios também. Então, é estranho entendermos por que ele não se preocupou em circuncidar o seu filho Gerson e talvez também Eliezer, devido ao plural aqui, lamulot, que aparece no final do texto, circuncisões, e aí Deus acaba sendo misericordioso para com a vida dele, mas porque a esposa acabou intervindo. Então você tem talvez uma outra lição espiritual, né? Então, bem prática. Essa né? interpretação de que Moisés estava mais preocupado com a estalagem, o conforto, do que com a etc., circuncisão, do Talmud. Do Talmud, perfeito. Do Talmud. Qual é, na sua opinião, a pergunta que eu anotei aqui. Ok. Pastor Vailate, o que aconteceu naquela estalagem, na sua opinião? Olha, eu acho que o Zeca, né, ele já aventou muito bem isso no início. O Zeca é o tal do Eliezer. Sim, o Zeca é o Eliezer, o seu pseudônimo, perfeito. Eu entendo o seguinte, Deus ele acabara de chamar, de vocacionar Moisés para ser o líder da libertação da servidão egípcia no capítulo 3, bem na continuação desse texto, no fluxo desse texto. Então Deus o chama, Moisés depois, na continuidade, no capítulo 4, ele dá uma série de desculpas, né? Uma delas muito interessante, quando, por exemplo, ele diz que não sabe falar, depois talvez entraremos nos possíveis significados disso, que não é tão fácil quanto nós possamos imaginar. E aí, é aquela coisa, ele é chamado por Deus para ser o líder, para ser o exemplo. Quer dizer, ele vai liderar um grupo de hebreus, não judeus ainda, porque judeu é um nome tardio, que ele deriva já do período da época de Isaías e tudo, senão nós seríamos anacrônicos, mas ele vai liderar um grupo de hebreus, todos eles circuncidados conforme a lei mandava, e o próprio líder é incircunciso. Então, é uma coisa que não tem cabimento. Então, eu creio que a principal lição espiritual, dentre outras que poderíamos aqui aventar, Heber, seria o seguinte: todos os preceitos de Deus, toda a sua lei, a sua palavra, a sua legislação, todas as suas ordens são importantes, de modo que desobedecer apenas uma delas, por mais que aparentemente soe simples como a circuncisão, pode ter efeitos ou resultados catastróficos na vida de um homem de Deus. Então, os preceitos bíblicos, o irmão colocou isso muito bem, o irmão ressaltou isso mais de uma vez no programa, existem coisas que, se elas estão, aliás, tudo que está na Bíblia, aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete, se Deus registrou e inspirou aquele texto, ele não está ali de graça, nós devemos levá-lo a sério. E Moisés, por não dar a devida importância ao rito da circuncisão naquele contexto, que já fora ali criada, instituída pelo próprio Deus, por exemplo, no contexto a Abraão, ali a sua família, em Gênesis 17, ele acaba colocando em risco a sua família, né, a sua própria vida, a ponto de Deus possivelmente querer matá-lo. Por que eu digo possivelmente? Devido a essa problemática no texto hebraico. Pode ser que Deus queira matá-lo e pode ser que Deus tenha desejado matar Gerson, ou seja, aquele que não tinha o sinal da aliança. E Deus dissera em Gênesis 17 que aquele que não trouxesse consigo o sinal da aliança, este Deus extirparia do seu povo. Então, pode ser Moisés, pode ser Gerson. Agora, será que Moisés não era circuncidado até aquela altura da sua vida? Eu creio que muito dificilmente. Né? Então, é possível que Deus tenha desejado matar Gerson, porque ele não pertencia ali
com base nos preceitos instituídos pelo próprio Deus, a aliança com base no elemento ritualístico da circuncisão. Então, pastor, mas aí a gente entra nós vamos ter um problema sério. Sim. Por quê? A Bíblia, no restante, sobretudo em Ezequiel, tal, Jeremias, vão falar que o pecado do pai, quem paga é o pai, não o filho. Aí o pai é um banana? Sim. Né? Porque, na verdade, quem não queria circuncidar o garoto era a Zípora. Isso ela deixa muito claro. Né? Ou se ofende e tal, xinga o Moisés, porque não ia xingar Deus, né? Mas, na verdade, ela está revoltada com o fato de ter que circuncidar o garotinho lá. Sim. Então, Moisés não circuncidou o filho. Sim. E aí o filho vai morrer. Isso não é incoerente com aquilo que Deus fala? Mas aí nós temos eu diria que não é incoerente, porque nós temos um conceito no Antigo Testamento, que é o conceito de solidariedade. Aliás, conceito esse trabalhado pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Solidariedade da raça. A solidariedade da raça, que aliás é resultado da tese de doutorado dele, né, no Wheaton College, que tem a tradução pela Vida Nova aqui em português. Isso. Então, há uma solidariedade, de modo que aquilo que ocorre num contexto, isso ocorre lá no contexto de Acã, da sua família, no conceito dos familiares de Coré, isso ocorre conosco em Adão. Adão que pecou, o que eu tenho a ver com pagar o pato dele aqui? Paulo vai dizer em Romanos 5 que nós, solidariamente, ou para empregar uma linguagem mais contemporânea teologicamente, federativamente estávamos em Adão, uma nomenclatura muito usada no contexto, né, da teologia reformada e outras e tudo. Então, a ideia é que, por ele não ter aquela marca, ele acaba sofrendo, mas, infelizmente, no nosso contexto, pessoas, entre aspas, inocentes, não acabam pagando, via de regra, na maioria das vezes ocorre, acabam pagando o pato pelo mau uso da liberdade de pessoas incautas. Isso ocorre todo dia, toda hora na nossa sociedade, né? Uma mãe que descuida do filho, ou um pai, a gente vê isso lá, deixa o filho meia hora trancado no carro, uma hora a criança morreu. Você poderia falar, peraí, mas Deus não poderia dar sobrenaturalmente um oxigênio dentro do carro e salvar aquela criança? Que culpa ela tem? É evidente que ela não tem culpa nenhuma, mas as consequências do mau uso da liberdade dos pais ou parentes ou adultos, isso acaba reverberando ou repercutindo na vida de pessoas aparentemente inocentes, né? Sem entrar na questão teológica em si. Agora, de novo, o texto bíblico, Weber, é importante dizer, ele não menciona quem Deus quer matar. Nós julgamos que é Moisés, e é muito possível que seja, mas com base no texto bíblico em si, nós não temos como bater o martelo e afirmar com 100% de certeza. É possível que Deus queira matá-lo, ou tenha desejado matar o seu filho. Nós não temos como bater o martelo. Você vê que é um texto pequeno, mas difícil. Eu vou ler algumas opiniões que já estão postadas no Facebook. Sim. Mas depois eu quero dizer que eu tenho a impressão que o alvo da ira de Deus era Moisés mesmo. Sim. E eu vou dizer por quê. Vamos lá. Meu Pai do céu, tem aqui um nome com 1, 2, 3, 4, 5 letras e uma vogal só. Então, eu não sei como é que se pronuncia isso, né? Deve ser Igon, Venâncio, alguma coisa parecida. Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Usou uma prostituta para defender os homens de Deus em Jericó. Deus usa quem Ele quer. Ele está comentando, obviamente, a enquete, né? Okay. Só que a prostituta que ele usou em Jericó tinha mais fé do que os hebreus. Verdade. Porque ela fala para os espias, por onde vocês andaram nesses 40 anos que meu povo está morrendo de medo aqui? E eles ficaram peregrinando 40 anos porque não tiveram fé. Sim. Né? A prostituta lá, a Raabe, tinha mais fé que eles. Bom, a segunda postagem é da Giovanna, sei lá eu. Todos são dele e ele é Deus. Usa como e quando quer para cumprir seus planos e propósitos perfeitos e que não são frustrados. Tá bom, né? A Ana Milena escreveu uma longa mensagem com a palavra não. Só isso. Não. Tá bom, daqui a pouco a gente lê mais. Pastor Vailate, eu acho, assim, na minha santa ignorância, santa não, né? A minha ignorância não é santa, não. Nada é santo em mim. Mas se Moisés, se quem tivesse doente lá, à beira da morte, fosse Gerson, quem circuncidaria seria Moisés, o grande responsável, o sacerdote do lar, né? Mas foi Zípora.
muito a contragosto. Sim, é verdade. Parece-me que, de fato, é isso que está lá. Agora, sim, em razão dessas lacunas pronominais presentes no texto, há quem diga que ele mesmo, de novo, são inferências, é por isso que é complicado, porque o texto é muito curto. Não dá para você é obrigado a inferir possibilidades, né? Por isso que esse texto ele é um prato cheio para os exegetas, porque eles vão criar N teorias sobre esse texto, né? Esse é um tipo de texto que o exegeta, o teólogo, ele vai criar N situações. Mas é possível que ele tenha, uma das teorias dirá que ele havia se circuncidado há pouco tempo, saindo de Midian para o Egito, e, portanto, estava sentindo uma dor terrível, de modo que ele mesmo não tinha como cumprir esse ritual. E daí, talvez, o porquê de esposo de sangues. Quer dizer, olha, você está nessa situação e não é só você. Agora eu vou ter que fazer isso, ou com Eliezer, que ficou no caminho, e agora com Gerson, quer dizer, a bomba vai ficar na minha mão. Aí é aquilo que o irmão colocou. Então, é possível, mas tudo isso são elucubrações, são inferências, acerca das quais o texto não nos deixa clareza sobre isso. Mas é possível, né? Agora, se você também me permite, Heber, no que diz respeito a essa questão da identidade que eu falei, problemas que envolvem crítica textual e tudo, o texto do Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32, ele irá dizer que foi Satã que desejou matar, na verdade, não Moisés, mas a criança. Ele quis matar Gerson, aí seguindo essa lógica que eu mencionei. Se você pega traduções antigas da Septuaginta, versões antigas da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, dirá que foi um anjo que quis matá-lo, não se sabe quem. A própria Septuaginta vai dizer Angelos Kyriou, um anjo do Senhor quis matá-lo. Quando você vai para o Targum Jonatã e o Targum Onkelos, que são paráfrases em aramaico do texto hebraico, elas vão dizer que foi ou um destruidor ou um anjo da morte que quis matá-lo. Então perceba que todos eles buscam tirar Yahvé ali da jogada e dizer, olha, foi um anjo do Senhor, foi o próprio Satanás, foi o anjo da morte, foi o Mashrit em hebraico, que é um destruidor, que é o mesmo nome usado para o anjo da morte de Êxodo 12, que passa ali no contexto da Páscoa, e que acaba deixando incólumes as casas onde os hebreus moravam, e assim por diante. Então, esse texto tem uma série de situações interessantes. Tem uma variante textual do Pentateuco samaritano, que ele vai dizer, por exemplo, o texto hebraico diz que Zípora, ela pega o prepúcio e deposita aos pés dele, mimeno. O Pentateuco samaritano diz, aos pés dela, mimena. Isso faz com que Zípora fosse retratada por alguns estudiosos como uma espécie de exorcista. Então, ela coloca aquele prepúcio ensanguentado, ele é caído aos próprios pés dela, segundo o Pentateuco samaritano, aos pés dele, segundo o texto hebraico, e isso afugenta Yahvé. É como se Yahvé ele fosse uma espécie de entidade que compartilhasse, talvez, características demoníacas. É uma interpretação que vários estudiosos também dão, por causa dessas feições que parecem ser ambíguas no texto, o que tem feito com que o Talmud, por exemplo, retratasse a Yahvé como sendo Satã. Outros dirão que os sentimentos da ira e da cólera personificados, Rashi, por exemplo, que é um importante exegeta judeu, que vive ali no contexto do 11º século, 12º século depois de Cristo, ele vai dizer que são os sentimentos da ira e da cólera personificados, que se transformam numa serpente e que querem matar Moisés, engolindo-o da cabeça até perto da sua genitália. Curiosamente, perto da genitália, porque tem a ver com a ideia da circuncisão. Então, no judaísmo, as interpretações são mirabolantes, evidentemente são mais do que, eu diria que mais mitológicas ou lendárias, mas elas trabalham várias nuances em razão dessas questões pronominais que não ficam muitas vezes claras nesse texto bíblico. Tá? Eu li em algum lugar, pastor, faz tempo, então não lembro agora, nem os detalhes e tal, que lançar o prepúcio aos pés, como está na nossa versão, é um eufemismo para alguma coisa mais séria, ou mais suja, ou mais de cunho sexual que ela teria feito. Tem base? É possível, é possível.
Então, quando lançou aos pés dele, tem uma expressão hebraica, leraglav, aos pés dele. Eu trabalho isso aqui está na... Não sei se você leu, talvez você leu aqui. Foi no seu livro, é isso mesmo. Então, é possível que a expressão aos pés dele seja um eufemismo para a genitália. Ou seja, Zípora, ela corta o prepúcio de Gerson e com ele ela toca aos pés de. Nós não sabemos de novo, por quê? Devido à indefinição pronominal. Então, é possível que ela toque na genitália de Moisés, ou na genitália do próprio Gerson, ou antropomorficamente falando, aos pés de Yahvé. Isso teria uma espécie de ares de deixa eu tomar cuidado aqui, é uma palavra bem técnica, mas ares de um ato apotropaico, que tem um propósito de afugentar o mal. E aí, a partir disso, é que alguns veem ela como uma espécie de uma exorcista primitiva, tanto é que ela usa uma faca de pedra, naquele contexto absolutamente primitivo, a ponto de muitos estudiosos dizerem que aqui nós temos, em Êxodo 4, versículos 24 a 26, o ritual de circuncisão mais antigo de todo o Antigo Testamento, por dois motivos, porque é feito por uma mulher e porque ele é usado, o instrumento ali usado é uma faca afiada ali de pedra e é feito justamente por uma mulher. Então, nós temos essas questões que são ali importantes e intrigantes nesse contexto, de uma forma bem geral. Agora, além disso, Weber, eu não sei se... tem outros detalhes também em Êxodo, curiosos, que são desdobramentos disso e do chamado de Moisés. Eu não sei se o irmão talvez... vamos abordar, né? Por exemplo, quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? Tá, tem um pouquinho de tempo. Ok. Desde criança que eu escuto falar que Moisés era gago. E você tocou numa... Não sei se você também leu algum artigo acadêmico meu ou não. Eu não sei. No seu blog. Você leu no meu blog. Eu publiquei para uma revista de uma universidade, uma faculdade teológica da Argentina. Eu publiquei ali sobre a gagueira de Moisés, que quando ele diz aqui, eu não sou homem de palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que o Senhor chamou o teu servo, aquele texto maravilhoso de Êxodo 4, versículos 10 a 17. Esse texto, eu não sou um homem de palavras, ele é interpretado de várias formas e muito curiosas. Na tradição judaica, a expressão Ish Dvarim, que Ish Dvarim ao pé da letra, quer dizer um homem de palavras ou de coisas, porque davar em hebraico tem um sentido ambíguo de palavra ou coisa. De acordo com o contexto, pode ter um sentido ou outro. Mas Ish Dvarim, eu estou tentando me policiar com a nomenclatura técnica, mas a gente tem que usar, Ish Dvarim é um rapax legomenum. Esse palavrão quer dizer, é uma palavra, uma expressão única que aparece somente aqui em Êxodo. Na verdade, é a palavra única em toda a Bíblia, só aparece aqui. Então, é uma expressão muito difícil. Para traduzir é fácil. O homem de palavras, ok, mas o que quer dizer um homem de palavras? A tradução é fácil, mas o sentido é complicado. Na tradição judaica, normalmente os estudiosos têm entendido que eu não sou um homem de palavras diz respeito à gagueira. Então, isso tem justamente gerado até anedotas no contexto judaico e tudo. Já pensou Deus usar um gago para ir falar para Faraó, Já pensou? Escuta aqui, ô Faraó, deixa o meu povo ir e tudo. Deve ter sido uma coisa absolutamente cômica e que é deliciosa para um paladar judaico, tanto para a exegese quanto para o rabinismo e tudo. É possível? Outros dizem que a ideia de eu não sou um homem de palavras diz respeito à humildade. Olha, senhor, eu sou uma pessoa que eu não sou de falar. Use Arão, ele é muito melhor do que eu e tal, Outros vão dizer que diz respeito à falta de eloquência. Ele não é uma pessoa eloquente, não tem a ver necessariamente com a humildade, com o traço do seu caráter, mas com a eloquência. Não é uma pessoa de verborrágica, como um bom orador ou algo do gênero, como, por exemplo, o irmão é. O irmão é um ótimo orador. E aí, eu dou a minha interpretação para esse texto. Quando ele diz, eu não sou homem de palavras, lembrando que a minha tese tem a ver com aquele elemento egípcio. Então, tudo que eu leio de Êxodo 4 até 14, até a abertura do mar, tudo que é possível ver elementos que eu denomino egipcianizados ou culturalmente egípcios, eu ali descrevo. Então, eu comparo a expressão Ish Dvarim, um homem de palavras, com a expressão egípcia, essa é a expressão hebraica, Ish Dvarim hebraica, com a expressão egípcia Ur Rekal.
Ur-Recal é um homem de palavras de poder mágicas egípcias. Em outras palavras, como Moisés ele vive durante muito tempo no Egito, o irmão já havia até citado isso no contexto anterior, então a desculpa dele é: Senhor, eu não tenho como ir até Faraó, porque ou eu perdi, ou eu esqueci, ou eu deixei de ser fluente no uso das palavras mágicas de poder egípcias, as Recal, capazes de convencerem à força Faraó a libertar o povo de Israel aqui da servidão. E é por isso que Deus fica nervoso com ele, porque Deus não espera que Moisés se utilize de elementos mágicos para libertar Israel. Yahvé espera que Moisés se valha do próprio Deus, do poder de Deus para fazê-lo, e não de quaisquer elementos eventualmente mágicos, ou como eu denomino nessa época, mágico-religiosos egípcios. E aí é que você tem toda essa questão. E curiosamente, se você me permite, quando você vai para o texto aramaico, que eu também cito aqui, eu cito e traduzo aqui, quando ele diz, olha, Senhor, eu não, né? Usa o meu irmão aqui, Arão, porque ele é melhor do que eu. Eu interpreto Arão como sendo uma pessoa que conhece o egípcio, e por isso ela tem condições de falar na língua de Faraó e convencê-lo. E tem um texto aramaico que faz uma paráfrase desse texto, que ele traz exatamente essa perspectiva, que é um dos elementos que eu usei para fundamentar, por exemplo, a minha tese nesse aspecto. Então, a ideia da língua egípcia. Que Arão era profundamente conhecedor do misticismo egípcio fica claro no episódio do bezerro de ouro, que foi ele que esculpiu. Perfeito, perfeito. Ali, possivelmente, uma representação de Apis, né? Muito possivelmente. Mas ele fez o bezerro para ser um ídolo, um místico. Sim, sim. Né? Só que a Bíblia não diz que ele conhece o egípcio. Não. Nem ele, nem Moisés. Mas o que, valendo-me da tradição judaica e de uma paráfrase em aramaico do texto hebraico, eu fundamento essa ideia, claro que com base na tradição, né? Para dizer lá que Moisés fala, olha, eu perdi a fluência ou eu esqueci como pronunciar as palavras egípcias de poder que podem convencer Faraó, né, a libertar o povo. E Yahvé fica nervoso, ele fala, não, escolhe o meu irmão. E aí o texto aramaico, que faz uma paráfrase disso, diz que Arão de fato era versado em egípcio. Aí você casa perfeitamente esse tipo de colocação. Bom, nós estouramos um pouquinho o tempo do bloco, mas a gente volta já com a terceira parte, onde nós vamos priorizar a interpretação espiritual. Para que serve esse texto, essa narrativa tão complexa que é no livro de Êxodo? No que ela nos ajuda como homens e mulheres de Deus? A gente volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje entrevistando o pastor Carlos Augusto Vailate, que está discorrendo sobre uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, capítulo número 4 de Êxodo, quando Deus tenta matar alguém numa estalagem durante a viagem da família de Moisés para o Egito. Né? O Zeca, na matéria de abertura dele, fala que algumas pessoas usam esse trecho para dizer que Deus é emocionalmente instável. Até brinquei com o irmão, nos bastidores, com todo o temor. Eu sou conservador, eu creio nas escrituras. Amém. E tudo. Mas se eu fosse liberal, eu usaria esse texto para defender a ideia de que Deus é feminino também. Porque, né, só mulher que faz um troço desse. Passa horas e horas convencendo o marido a fazer alguma coisa e quando ele vai fazer, ela acha ruim. Não é? Enfim. Pois é. Então, que Deus é emocionalmente instável. A esposa dele está aqui no estúdio, por isso que ele não quer continuar a conversa. Verdade. Mas, assim, dizer que Deus é emocionalmente instável, jamais, nem pensar, né? Eu comungo com você dessa perspectiva conservadora, né? Então, não faz sentido. A ideia é que Deus ele quer matá-lo, ou Moisés ou a Gerson, porque
um preceito importante da sua lei, que é a circuncisão, e que caracterizava aquele que tinha tal sinal, tal marca da circuncisão, como pertencente a ele, como em aliança com ele. Então, se Gerson não tinha ali o sinal da circuncisão, muito possivelmente Moisés já devia ter, em razão da idade que devia ter ali na época. Então, em outras palavras, é como se Moisés ali, especialmente, estivesse dizendo, olha, eu pertenço à aliança com o Senhor, mas o meu filho não. Então, aí você tem desdobramentos espirituais importantes entrando na questão, que apontam, por exemplo, para a necessidade de pais, com base nesse texto, instruírem de fato as crianças, os seus filhos, no caminho que eles devem andar e iniciarem os seus filhos nos assuntos concernentes às coisas de Deus. É evidente que nós não sabemos a idade de Gerson nesse texto. Não sabemos se ele tinha já 8 anos mesmo, de fato ou não, 8 anos de idade, ou 8 dias, ou ele tinha semanas. Nós não sabemos, mas a ideia é, os filhos desde pequeno, eles devem ser inseridos no temor de Deus e em todos os assuntos concernentes às Escrituras. Eu creio que textos como Êxodo 4, 24 a 26, apontam para isso, para a importância dos pais na criação dos seus filhos. Então, pastor, aí o senhor tocou numa situação muito delicada hoje. Sim. Por causa do politicamente correto e de uma série de correntes ideológicas que cercam a nossa sociedade, não apenas aqui no Brasil, Perfeito. no hemisfério norte a coisa está muito pior, Sim. Que condenam explicitamente a insistência dos pais em educar os filhos na fé. Sim. Conheço vários pais cristãos que, balançados por causa dessa ideologia, dizem, não, meu filho vai aprender o que é o certo e o que é errado, mas quando ele crescer, ele decide a religião. Né? Quer dizer, está entregando de bandeja na mão do diabo. Moisés, a gente não sabe quantos anos tinha o Gerson, mas Moisés escreveu em Deuteronômio palavras, que aliás eu quero o seu comentário sobre os textos originais em hebraico, extremamente fortes e que hoje ele seria apedrejado. Sim, né? sim. Como assim? As palavras que hoje te digo, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado e andando pelo caminho e dormindo. Quer dizer, você vai fazer uma lavagem cerebral no filho, é isso que Moisés está falando? Não é isso não, viu, Weber? A ideia, claro, de inculcar, literalmente, é justamente trazer à cabeça, à mente, à memória. Mas não somente uma mera questão ali cognitiva, mas é a ideia de aprender os preceitos bíblicos e vivê-los, vivenciá-los, experienciá-los, ou seja, praticá-los no dia a dia. Então, desde a infância, num lar judaico típico, a mãe, especialmente, ela é encarregada de instruir a criança no caminho da Torá, nos preceitos bíblicos, especialmente voltados ali, evidentemente, para a religião judaica. Então, todo verdadeiro pai e mãe cristãos têm a obrigação de fazê-lo para com seus filhos. É claro que chega um momento na vida da pessoa, quando ele adquirir, sei lá, os seus 18, 19 anos ou mais, uma fase adulta, ele pode sim vir a abandonar esse caminho. Nós estamos cansados de ver exemplos, o irmão deve conhecer isso, na igreja, parentes e todo. Agora, daí a importância de entender corretamente o que o texto de Provérbios diz. Olha, quando ela for, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Esse texto não é uma promessa incondicional de que uma criança que é inserida nos caminhos do Evangelho quando garantido. Pequena, exatamente. Então, se fosse assim, não teria nenhum crente desviado e outros aí, todo mundo iria para o céu e tudo, né? Não teriam pessoas que iriam para o inferno nesse contexto. Não é isso, ele está dizendo, olha, você tem uma grande chance, uma grande propensão de ter o filho que, ao ser inserido cognitivamente, sendo instruído em todos os preceitos bíblicos e tudo mais, a propensão dele abraçar a fé dos pais quando se tornar um adolescente, um adulto e assim por diante, é infinitamente maior. Então, essa eu creio que é uma das possíveis lições que são oriundas desse texto. A outra, como eu já aventei no bloco anterior, aponta para a responsabilidade, por exemplo, do líder cristão. Moisés ele é chamado como um líder, né? E como tal, ele, claro que ele era sabedor da importância do rito, que era muito mais do que um rito, o rito da circuncisão, para o seu povo. Quer dizer, se ele sabia disso para o povo em geral, o que dirá para alguém da sua própria casa? Então, ele deveria, de fato, dar o exemplo.
deveria ter os seus filhos sob sujeição e, neste caso, Gerson, ele deveria ser, de fato, sinalizado por meio do sinal da circuncisão, que marcava, ele apontava, sinalizava para o fato de aquele indivíduo circuncidado ter um pacto estabelecido entre ele e Yahvé, ou seja, ele pertencia à comunidade de Yahvé, à comunidade de Israel. Então, nenhum preceito bíblico ele é bobo, ele não está ali de graça, como o irmão muito bem colocou, não está ali de forma aleatória ou gratuita. Então, ele deve ser obedecido, evidentemente, vez por outra, como pecadores que somos, nós erramos, transgredimos a lei de Deus, mas não de uma forma deliberada, como talvez parece que era aquela que estava presente na vida de Moisés, né? Talvez. Bom, o Zeca foi às ruas, acho que lá no reduto da Cristolândia, né? Da Cristolândia não, da Crentolândia. Cristolândia é um lugar bom. A Crentolândia depende. E ouviu a opinião dos transeuntes. Vamos ver. Se Moisés era desobediente a Deus, por que Deus escolheu Moisés, então, para fazer a obra dele? Porque ele sabia que Moisés era um homem de fé. Eu imagino que Deus ele escolheu Moisés por causa do coração que Moisés tinha, das intenções que Moisés tinha, e porque Deus conhece as intenções, né? E ele relevou essa desobediência que Moisés teve. E ali a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus viu que ele tinha capacidade para isso. Porque Deus ele só dá o cobertor conforme o frio que a pessoa pode passar, né? Então Deus já sabia que ele poderia passar e Deus fez isso com ele. Acho que foi pela fé, né? Pelo coração dele, né? Acho que foi isso. Era um homem que a Bíblia diz que era o homem mais humilde da terra, o mais manso. Deus o escolheu por isso. Ele cometeu um ato para mostrar que a Bíblia não esconde as fraquezas de nenhum personagem. Mas Deus já tinha escolhido ele para mostrar a sua glória. Acho que porque tinha um plano na vida dele, né? De conversão e para usar ele. Para tirar o povo, porque por isso que ele salvou ele lá no rio, né? No cestinho. Não que deixou que ele fosse morto, para que ele viesse fazer alguma coisa. E por causa da desobediência de Moisés em várias coisas, uma delas foi a ira, que ele perdeu o direito da terra prometida. Olha, com exceção dessa última opinião dessa senhora, todos os outros são arminianos igual você, né? Aliás, eu vou fazer uma indiscrição aqui. O pastor Vailate é o único arminiano no seminário Servos de Cristo. Sabia disso? Eu não sei. Meu filho está querendo estudar lá e já disseram, olha, só temos um arminiano aqui, doutor Vailate. Não precisa de outro. Poxa vida. Não precisa de outro. Eu acho que porque o Zé Machado que está lá, ele é da Metodista, ele é coordenador, ele é metodista, então ele é arminiano também. Metodista livre. Mas não até onde eu sei, onde eu sei ele também é, salvo... Sim, mas ele está dando aula? Também leciona lá. Bom, também o que falaram para o André, que ele, na verdade, ele é uma espécie de um coordenador ali, um deão. Falaram que o único professor arminiano era você. Meu Deus do céu. Mas todos os outros, o mérito está em Moisés. Por que Deus escolheu? Porque Moisés isso, Moisés aquilo. Ninguém falou assim, é porque Deus quis, uai. Mas você vê, isso daí já não é necessariamente questão de arminiano. Se você me perguntasse, eu diria, Deus escolheu por pura graça e por um ato soberano. Ponto. Agora, você falaria isso? Sim, claro, mas crer na soberania divina não é típico de calvinista. O calvinista ele não tem um monopólio da soberania. O problema é qualquer concepção teológica ortodoxa crê na soberania divina. O problema é o modus operandi da soberania, que no calvinismo Deus só é soberano se ele fizer tudo. Ele tem que determinar tudo. No arminianismo, não necessariamente. Ele pode fazer muitas coisas, mas não determinar todas, senão ele é o autor do mal. Então, dizer que o arminianismo, a soberania... Eu provoquei o irmão, porque o irmão é professor, tem uma didática muito ótima, acabou de explicar coisas que eu falo na sala de aula e tem gente que não acredita. Sim. Né? Não, mas arminiano crê na soberania de Deus, é lógico. Mas isso é uma coisa tão absurda, é absurda isso. Quando eu ouço alguém, claro que tem caricaturas, eu relevo, né? Mas eu diria que o arminiano ele não só crê na soberania, mas ele tem a soberania em alta conta. E assim, eu não sei se é o tempo que nós temos, mas nós temos duas formas básicas de descrever a soberania.
a calvinista e a arminiana. Basicamente, você tem outras, mas eu diria que elas vão cair em dois contextos. O Deus soberano no calvinismo, ele é um autor de novelas, um romancista, um novelista. Ele não escreve, ele coloca o mundo, ele cria o mundo, ele cria os personagens do mundo, até aí arminianos e calvinistas concordam, mas ele não apenas faz isso, ele escreve o papel de cada um. Tó, esse texto é teu. Eu já te determinei, você vai ter que fazer isso. A culpa depois vai ser do indivíduo, mas fui eu que determinei. Então, o retrato de Deus soberano no calvinismo é um Deus romancista, um Deus autor de novelas. No arminianismo, não. É um retrato de um governador ou de um monarca. Ele cria as leis e tudo para reger todo o seu império, todo o seu mundo, mas ele cria um espaço para que os seus súditos possam desobedecê-lo. Porque o conceito de soberania no calvinismo ele não existe em nenhum lugar do mundo, você não tem nenhum exemplo de nenhuma situação do mundo. Quer dizer, mas Deus é único? Exato, não faz sentido. Aí não faz sentido. No arminianismo, não. Ele já abre um espaço bem limitado, essa ideia de que o homem é livre e faz o que quer, nenhum arminiano é maluco de dizer, isso não existe no arminianismo. Mas ele tem um espaço limitado, e com base nesse espaço limitado é que Deus o cobra e reage positivo ou negativamente às suas ações. Então, você vê aqui, duas soberanias, uma que trata Deus como um autor de novelas, um romancista, um escritor que escreve tudo, cada ponto e vírgula da história, e a outra de um Deus governante, de um Deus rei, que para mim parece ser mais condizente com os dados escriturísticos. Com respeito, evidentemente, aos irmãos calvinistas. Né? Tem mais opiniões postadas, Angélica? Vamos lá. O Yuri Shein, né? Capaz ele só usou Abraão, que mentiu, Isaac, que mentiu, Jacó, que mentiu, tomou o nome de Deus em vão, os irmãos de José, não precisa nem falar, né? Sansão, esse então, misericórdia, Davi, que cometeu adultério com Batseba e matou Urias, enfim, cada personagem da Bíblia, pois todos pecaram, conforme diz Romanos 3. Bárbara Keller, ora, desafio alguém a me citar um nome de uma pessoa que não seja pecadora. Eu cito, Jesus, não é um nome? Não é uma pessoa? Não é pecador. Está citado. Jesus. Bárbara, ganhei, hein? Você me deve um ósculo santo. Cláudia Valença, sim, tanto para libertar um povo como para servir de exemplo do que é ruim e perverso. Então, Deus usa quem Ele quiser. Né? Tem mais, Angélica? Wellington Pereira. Paulo devia estar louco quando disse, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Quem usa é o maligno. Abre o olho, crentaiada, fica na carne achando que é Deus que está te usando. E aí, pastor? Então, é claro que Deus usa soberanamente quem Ele quiser. Mas é o diabo que usa ou é Deus? Mas em qual contexto? Nesse que o Hélio está falando. Contexto, Deus. E aí o Danilo fala assim, Judas é exemplo disso. Não, sim, Deus usa quem Ele quiser. Deus é soberano, ele usa sem dúvida alguma. Agora, no caso de Deus ser soberano e gracioso para com Moisés, entrando já no assunto que o irmão já tocou agora, en passant, não quer dizer que Deus soberanamente ou arbitrariamente já o escolheu para a salvação ou não. Não estou entrando nesse mérito. Eu creio num Deus que elege incondicionalmente, mas para o serviço, não para a salvação. Na salvação, a eleição ela é condicional. Para o serviço, eu creio numa eleição incondicional, individual e nacional. Por exemplo, Deus escolheu incondicionalmente Israel para ser o povo dele. Poderia ter escolhido os egípcios, poderia ter escolhido os etíopes, os babilônios, qualquer outro. Escolheu Israel. Ele escolheu Moisés com esse propósito de libertar Israel. Poderia escolher qualquer outra pessoa, poderia escolher quem ele quiser. Então, eu creio numa eleição incondicional, individual e nacional para o serviço. Agora, para a salvação, eu creio que ela é individual e é condicional. Aí é que, aliás, essa é a leitura que eu aplico a Romanos 9. Né? Tem um livro seu, né, sobre isso? Tem, exato. Sobre a expiação limitada, algumas 20 e poucas páginas que eu dedico. Então, essa é a perspectiva que eu entendo. Pastor, voltando a falar da questão da circuncisão, sim. Por que Deus escolheu um sinal tão esquisito, para dizer o mínimo, né? Para ser a marca do povo da antiga aliança? Aí eu vou te falar que pergunta difícil, né?
Eu vou responder da mesma forma, porque ele é soberano e ele faz o que quiser dentro da sua toda sabedoria, da sua toda justiça. Ele é onissapiente, ele é onibenevolente, ele sabe de absolutamente todas as coisas e a melhor maneira de fazê-las. Então, descobrir uma razão específica do porquê ser este sinal e não outro, evidentemente nós não sabemos. Agora, podia ser furar a orelha. Pois é, o furo da orelha tem para aqueles que eram escravos, né? Que você tem até retratado no Salmo e tudo mais. Poderia ser, mas era uma prática que eu não diria que era exclusiva dos hebreus. Tanto é que os egípcios praticavam também a circuncisão, né? Mas é um rito ali que Deus escolheu porque ele quis se manifestar por meio dele soberanamente, sem nos dar maiores explicações ou maiores detalhes quanto a isso. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus. Agora, pastor, uma pergunta difícil, né? Quando você lê o Pentateuco, sim, né? Aí você termina o Pentateuco, Moisés é recolhido, Josué assume a liderança do povo, e ele tem que circuncidar todo mundo que nasceu durante o governo de Moisés. Pelo jeito, Moisés tinha algum problema com a circuncisão. Com a circuncisão. Porque Josué podia ser atacado. O exército dele estava circuncidado, quer dizer, não podia nem se mexer. Então, porque aí, né? Mas a circuncisão não tem jeito, ela era a marca da aliança entre o povo e Deus. Então, mas Moisés não guardou. Então, isso deveria, é aquela coisa, talvez ele já devesse tê-lo feito quando da inserção dessas pessoas, quer dizer, o sujeito adquiriu uma idade X, especialmente se já era israelita, aí realmente é imperdoável. Com 8 dias, exato, já tinha que circuncidar, eu concordo. Nasceram no deserto. Eu concordo, né? Então, ele deveria, talvez aí dentro da sua sobrecarga, por isso que o seu sogro depois Jetro vai falar, calma, Moisés, não leva tudo nas costas, não fique com a síndrome de Atlas, em outras palavras, levando o mundo inteiro nas costas e você resolve tudo. Aprenda a delegar. Síndrome de Atlas. É a síndrome de Atlas, exatamente, a síndrome de Atlas. Querer fazer tudo, nós temos que aprender a delegar. Concordo. Eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido no ministério, pastor, apesar de ter uma igreja pequena. Então, é bom, olha, deixa um irmão lá dar aula na escola dominical, a irmã fazer isso. Mas ele pode errar fazendo aquilo, o outro pode errar num louvor, o outro pode fazer aquilo, mas o corpo de Cristo é quem trabalha, não é o pastor. A igreja é de Cristo, Deus quer usar o corpo. Ele não quer usar o indivíduo X, Y, Z apenas, não. O pastor, porque ele é isso, aquilo. A igreja é um lugar de aprendizado, onde as pessoas podem errar. Mas, claro, quando eu falo errar, não é ficar ensinando heresia, nem nada do gênero, mas errar e sendo ali direcionadas, aprendidas, porque Deus quer usar o corpo dele. E o pastor, às vezes, ele absorve muito, ele pega tudo para ele, só ele quer fazer, porque ele teme, se eu não fizer, não sairá tão bem feito quanto se eu fizesse. Então, eu tenho aprendido que nós temos que aprender a delegar. Moisés não aprendeu isso, e Jetro teve que chegar e falar, ô meu genro, delega isso, coloca aí 250, vários capitães, vários chefes, né, 50, vai separando vários líderes, porque senão você vai morrer, você vai ter um treco se todos os rolos levarem para você resolver tudo. Você não vai dormir, não vai ter família, você não vai cuidar ainda da minha filha. Talvez Jetro chegou para ele e falou, olha, você tem que dar uma maneirada aí, rapaz. É um conselho pastoral de Jetro ali para ele, né? Muito bem. Nós conversamos aqui com o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, né? Como é que é teu blog? Olha, eu não uso, ele está bem desatualizado, é blog do Vailate, mas as pessoas que desejarem, nós estamos com o Facebook da igreja, se os irmãos quiserem colocar lá Igreja Evangélica Jaboque, pregações minhas, eu estou trazendo uma série de pregações sobre as 7 igrejas do Apocalipse, não tem o vídeo, apenas o áudio, mas todas elas estão sendo ali pregadas, aulas de escola dominical estão ali passadas. Entrem ou no Carlos Augusto Vailate 1 ou 2 no Facebook, ou na Igreja Evangélica Jaboque no Facebook, curtam, acompanhem, será uma alegria, uma bênção. Nós tivemos 1.100 e poucas pessoas votando na enquete, vamos ver o resultado? Resultado da enquete, o meu vídeo está cortando. 87% disseram sim, e 13% disseram que Deus não usa desobedientes e pecadores, tá bom? A gente volta amanhã com mais um programa Vejam Só. Não, amanhã não, segunda-feira, né? Para todos
que ficam na nossa sintonia. A paz e a graça de Jesus. Até lá.